Bem-vindo a todos que participam deste projeto viabilizado por uma cooperação técnica entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Eu sou Aloísio Azevedo e realizei recentemente uma consultoria que envolveu um grupo de 8 agências de fomento por todo o Brasil. E este vídeo ele objetiva divulgar um pouco mais os conteúdos e as propostas desse trabalho de consultoria, um trabalho colaborativo feito com todas as instituições participantes e ainda mais com a colaboração de duas agências de referência que foram a Desenvolve São Paulo e o Badesul, do Rio Grande do Sul. O objetivo deste vídeo, que foi produzido graças ao apoio da BDE e até mesmo por sua solicitação, nosso objetivo é que ele facilite um pouco mais a discussão dessas propostas e desses conteúdos no âmbito das agências. O trabalho de consultoria gerou um volume considerável de informações e a gente imagina a dificuldade até mesmo de se discutir isso, né, de se trabalhar essa informação em cada uma das agências. Então a intenção é, através desse vídeo, permitir a reunião, a formação de grupos de trabalho, a reunião com os diretores e com as gerências dessas agências, que acho que está acontecendo com vocês aí nesse momento, essa reunião, para que as propostas sejam discutidas, né, avaliadas e que a gente consiga dar andamento a esse projeto, que é um projeto tão interessante de integração, né, das agências de fomento do Grupo 1. Nesse nosso primeiro vídeo, o objetivo principal é falar um pouco sobre a própria consultoria que teve 3 momentos bem definidos. O primeiro momento de planejamento, onde nós programamos todas as atividades, realmente um processo muito intenso que conseguimos realizar de visitação por todo o país, né, de conhecer em loco a realidade de cada uma das agências, observar os seus processos produtivos, conversar com os seus diretores e com os seus colaboradores, aprender um pouco mais e também avaliar em que estágio cada uma dessas agências estava. Num segundo momento que realizamos, nós fizemos esse diagnóstico de toda a rede de agências de fomento, avaliamos aspectos estratégicos, o nível de normatização de cada uma dessas agências e nesse terceiro momento, que é o que nós estamos agora, que é um momento mais conclusivo, nós produzimos, além de uma série de documentos, né, produzimos também fluxos padronizados de processo. Esses fluxos padronizados de processo são uma espécie de proposta de homogeneização de todos os processos produtivos das agências. Daí a importância de discutirmos ainda um pouco mais, desta feita através de uma mídia mais interativa, que no caso através do vídeo. A consultoria, o resultado dela, né, foi organizado em formas de cadernos. Então, esses cadernos de consultoria, eles trazem exatamente os conteúdos de tudo que foi produzido, das informações e daquilo que resultou esse trabalho colaborativo com as agências. São basicamente 3 cadernos. O primeiro caderno, nós temos os fluxos produtivos, né,
os processos das agências representados pela notação BPMN. O caderno 2, ele traz as regras de negócio e as políticas adotadas pelas agências. Então, o princípio é o mesmo. São regras de negócio que nós produzimos e políticas que nós concatenamos de todas as políticas e regras de negócio das 8 agências, considerada ainda a grande colaboração das agências de referência, que é a Desenvolve São Paulo e o Badesul. O caderno 3, do conjunto de conteúdos e produtos da consultoria, ele já traz os procedimentos, né, o como fazer. Esses procedimentos vão ter exata correlação com o caderno 1, que é o caderno dos fluxos de processo. Então, os procedimentos são a tradução literal, né, de todos aqueles processos que estão representados graficamente no caderno 1. A nossa consultoria se iniciou em dezembro de 2017 e foi finalizada agora em julho de 2018. Eu diria que o primeiro legado desse trabalho, desse projeto de consultoria, foi a própria integração sistêmica. Nós estamos propondo uma real integração sistêmica que seria realizada por um grupo de agências, ou seja, a rede de fomento se integrando de uma forma real e prática, né? Isso conseguimos, de certa forma, provar, né, que é possível realizar essa integração, uma atuação em rede, a partir logicamente, de uma segmentação. As agências estão segmentadas. O grupo 1, que são as agências com os seus ativos inferiores a 100 milhões de reais, esse grupo tem coincidências, convergências, perfis semelhantes que permitem uma visão sistêmica, uma visão mais integrada e uma atuação integrada também. É importante que se destaque também a economicidade dessa atuação de agências de uma forma integrada. Precisamos enfatizar também o próprio sentido, o sentido de rede, né? A identificação especial que as agências passam a ter umas com as outras. Eu percebi em todas as visitas, em contatos com as agências, né, que algumas já se comunicam, as agências do Norte com o Nordeste, com o Centro-Oeste, elas já têm algum processo de comunicação, mas algo bastante embrionário, algo ainda realizado em pequena escala, né? E o que nós estamos agora com a possibilidade real de termos uma integração de fato, né? E uma integração que permita, inclusive, a essas agências pensarem como rede, decidirem como rede. Isso é uma questão importantíssima, acho que é um legado importante desse projeto que se inicia. Outro ponto a destacar, a implantação de um sistema colaborativo de normas. O resultado desse trabalho e todas essas discussões, tudo que foi produzido, se encaminha até por um direcionamento das próprias agências. Muitas delas sugeriram que começássemos a conversar, trabalhar uma integração a partir da implantação de um sistema único de normas e de regras de negócio. Então, esse sistema, que nós vamos ainda falar sobre ele de uma forma mais detalhada, é um sistema que representa a pedra fundamental de uma grande integração entre as agências. A partir do momento que a gente produz uma normatização e cria um sistema colaborativo de normas válido para toda a rede, nós temos um ganho aí de qualidade, esse aperfeiçoamento do que já é produzido, daquilo que já existe como norma em cada agência. E importante que em alguns casos nós teremos, além desse ganho,
o suprimento de lacunas, ou seja, agências que não têm normas para determinadas atividades que realiza, porque ainda não produziu, não formalizou certas políticas, não formalizou normas, né, de funcionamento, não possui ainda manuais de rotinas internas para determinados processos, não analisou esses processos também de uma forma técnica e sistematizada, e essas agências vão receber agora, desse momento, através do trabalho da consultoria, um protótipo da sua estruturação, da sua nova estruturação normativa. E isso também é um legado muito importante. Outra coisa importante é que um sistema normativo integrado, ele vai também permitir uma atualização muito mais pronta e efetiva e tempestiva de tudo que é demandado externamente às agências, principalmente o que é demandado pelo Banco Central, o que é demandado por normas legais, né? E através de um sistema colaborativo, essa resposta das agências será mais rápida e menos onerosa, ou seja, podemos estar utilizando grupos de trabalho nacionais, e esses grupos de trabalho podem perfeitamente produzir regras, políticas e normas válidas para toda a rede de uma forma integrada. Por fim, eu gostaria de destacar como outro legado desse trabalho de consultoria, as melhorias de processos produtivos. As melhorias de processos produtivos são exatamente um resultado de todo o diagnóstico que foi feito, daqueles pontos de certa fragilidade, né, nos normativos existentes, e nós aproveitamos muito de todo o material que foi coletado. E a produção dessas melhorias, né, dessas melhorias de processo, ela foi possível graças ao pensamento do que tinha de melhor produzido pela rede, juntando-se a isso, principalmente, o material cedido pelo Badesul, lá no Rio Grande do Sul, um grande colaborador de todo esse projeto, e esse material cedido pelo Badesul nos serviu muito na hora de produzir melhorias de processos produtivos. Essas melhorias estão traduzidas, né, nos processos padrão que são definidos tanto no caderno 1, como no caderno 2, no caderno 3 da consultoria. Em nosso segundo módulo do vídeo da consultoria, nós abordaremos a implantação de um sistema colaborativo de normas, já de uma forma prática. Eu aguardo vocês. Até mais.